Olá, eu me chamo Jailson de Jesus e nós vamos estudar em Química hoje. A tabela periódica é formada por períodos, que são as linhas horizontais, e por colunas, que são as linhas verticais. Então, na tabela atual, nós temos 118 elementos químicos. Nós podemos ver aqui pela tabela que ela está mostrando aqui os elementos químicos. Então, nós temos, se a gente olhar pela distribuição eletrônica, pelos elétrons, nós temos alguns blocos em que nós podemos identificar. Então, o bloco S. O bloco S é aquele que termina a sua distribuição em S. S1 e S2. E nós podemos ver aqui a primeira coluna e a segunda coluna. A primeira coluna, que está mostrando aqui o hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Todos esses elementos vão terminar a sua distribuição em S1. Então, nós temos o período, né? 1, quer dizer que só tem uma camada, terminada em 1S1. No segundo período, 2, 2S1. No terceiro, 3S1. Vejam que à medida que a gente coloca em cima do elemento, ele aparece ali na distribuição os S. 4, 4S1, 4S2, 5S1, 6S1, 7S1. Agora, na segunda coluna, né, ainda sendo do bloco S, nós vamos ter, então, ele já com a sua camada preenchida, 1S2, 2S2, 3S2 e assim por diante. O bloco P são aqueles elementos que terminam sua distribuição em P. Então, nós temos ali o boro. O boro termina em 2P1. Carbono, 2P2. O nitrogênio, 2P3. O oxigênio, 2P4. O flúor, 2P5. E o neônio, 2P6. Então, a coluna 13, todos eles vão terminar em P1. Então, conforme o seu período, né, ele vai terminar, então, por exemplo, o quinto período, se a gente correr até lá, vai ser o índio. O índio vai terminar em 5P1. Já a coluna 14, que é a família do carbono, vai ter, então, todos terminados em P2. A 15, todos terminados em P3. A 16, todos terminados em P4. A 17 em P5 e a 18 em P6. O próximo bloco é o bloco dos que terminam a sua distribuição em subnível D, que é justamente esses que estão aqui em pink, né? Que são os elementos chamados de transição, que é mais ao centro aqui da tabela. Vejam que tem dois ali embaixo, que é o lutécio e o laurêncio, eles pertencem justamente a esse bloco, o bloco que termina em D. E o último bloco, que é o bloco F, que são aquelas duas séries do lantanídeo e série dos actinídeos. Eles vão terminar a sua distribuição em F. Então, nós temos a série do lantanídeos, vão terminar sempre em 4F. Então, nós temos 4F1, 4F2, 4F3 e assim por diante. Tá? E ele vai colocando esses subníveis aí em F. Quando falamos em distribuição eletrônica na tabela periódica, nós não podemos esquecer que existem exceções. Essas exceções nós podemos verificar, por exemplo, no elemento cromo. O elemento cromo, assim como o molibdênio, eles apresentam uma distribuição que, se fosse teórica, terminaria em 3D4. Mas acontece que eles ficariam com um subnível, um orbital desse subnível D vazio. O que eles fazem, então? Eles jogam um elétron do subnível 4S, que antecede o subnível 3D,
para preencher esse subnível, esse orbital vazio. E com isso eles chegam a uma estabilidade maior do que somente com 3D. O mesmo acontece com os elementos cobre, prata e ouro. O cobre tem como último subnível, mais energético, o subnível 3D9. Teria, né, teoricamente. Mas, para ficar mais estável, ele pega um elétron do subnível 4s e preenche o subnível 3D, ficando mais estável. Isso também acontece com a prata e também com o ouro.